Olá, povo abençoado de Deus, a paz de Cristo Jesus. Mais uma vez estamos por aqui para deixarmos a nossa pré-aula. Hoje a aula de número 13, nós estamos encerrando esse segundo trimestre com essa aula 13 que tem o título A Multiforme Sabedoria de Deus. Hoje nós vamos aqui engrandecer essa multiforme sabedoria de Deus, vamos explicar de uma forma mais ampla para que você possa entender. Eu sou o pastor Arlindo, superintendente da Escola Bíblica Dominical, e nós servimos a Deus aqui na Assembleia de Deus, na rua São Geraldo, em Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro, que é presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a sua participação, a sua participação aqui é muito importante. Você compartilhando esse trabalho com outras pessoas, você não vai estar tão somente ensinando, orientando, discipulando, como também evangelizando através dessa ferramenta que nós estamos usando agora. E eu quero te agradecer por fazer isso. Deus abençoe a sua vida, mas eu quero deixar aqui um recadinho para você a respeito da Escola Bíblica Dominical. É que esse ano de 2021 nós estamos encerrando um ciclo de nosso currículo de Escola Bíblica Dominical. Para o ano de 2022 nós teremos um novo currículo. Esse currículo ele vai disponibilizar revistas só para jovens e revistas só para adultos. Aquele currículo que tinha jovens e adultos não haverá mais. Haverá revista para jovens com a linguagem dos jovens voltada para os jovens, para uma compreensão mais para os jovens, para que a gente possa dar uma alavancada, né, ou elencada nesse ministério dos jovens. E os adultos com um linguajar mais para os adultos. Esse currículo se iniciará agora em 2022. Isso é uma informação do nosso novo currículo de Escola Bíblica Dominical. A nossa aula de hoje vai trazer um resumão de todas as aulas desde o início que tratamos aqui sobre os dons espirituais, dons ministeriais, e agora vamos concluir aqui com o fruto do Espírito, falando da excelência, né, do fruto do Espírito, tratando-se do amor. Mas vamos lá. Para a lição de hoje, precisamos de um versículo que norteia aqui a nossa aula de hoje, que é aqui em Efésios 3:10, que diz: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Verdade prática. A multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela igreja de Cristo, né? Então, fica claro para nós que é impossível um homem incrédulo e arrogante, cheio de presunção, ele perceber a grandeza do universo. O macrocosmo, né? O macrocosmo da visão que só se tem pelo Espírito Santo, macrocosmo, ou o microcosmo, né? O microcosmo que é demonstrado, né? Esse microcosmo é demonstrado pelo micro-universos através das células ou das moléculas, né? Das coisas naturais aqui da Terra, dos elementos naturais da Terra. Isso só se pode ver, compreender pela revelação do Espírito Santo. Não tem como negarmos que a existência de tudo isso foi feito pela inteligência de um ser sobrenatural e supremo. Isso não pode ser explicado por uma ciência ou um acaso cego que se tem nas escolas nos dias de hoje. Isso só se compreenderá pela revelação do Espírito Santo. Não tem como formar um mundo, um universo organizado, as coisas que são demonstradas na sua imensidão, no macrocosmo, na imensidão da visão que se vê, ou do microcosmo, da menor visão que se tem das coisas organizadíssimas desta forma, senão pela intervenção do Espírito Santo de Deus, o mesmo que criou. Então vamos para a nossa aula de hoje. Primeiro de tudo, nós vamos falar aqui sobre essa parte importantíssima do primeiro assunto da nossa lição, os dons espirituais e ministeriais. Esses dons trata-se de uma dádiva, um presente de Deus
que Deus proporcionou à igreja, tão somente à igreja, para desenvolver, né, o que se deve desenvolver na igreja. Por exemplo, para o bem, para a saúde física e espiritual da igreja, para proporcionar aquilo que Jesus começou a fazer na igreja. Só se podia fazer, efetuar as curas, os milagres, os prodígios, aquilo que Jesus começou a fazer no seu ministério, consequentemente os seus apóstolos. Para dar sequência à igreja nos dias atuais, era necessário que fosse dado a essas pessoas, eles fossem potencializados com esses dons espirituais para se fortalecer e também para fortalecer os demais, para edificação tanto do particular como do coletivo, a igreja. Isso o Senhor proporcionou a uns, pode ser a toda a igreja se quiser, mas principalmente aos que ensinam, aos que conduzem, aos que lideram a igreja do Senhor Jesus. Pois a igreja precisa ser apresentada ao noivo, que será a esposa do cordeiro, do esposo. Precisa ser apresentada sem mácula, sem ruga, sem mancha. E para isso é necessário que estejamos pautados na palavra, a palavra que nos conduz, a palavra que dita, a palavra que norteia, a palavra que direciona, a palavra que estabelece, a palavra que purifica, a palavra que dita as regras, as normas para um bom viver na presença do Todo-Poderoso Deus. Então nós temos aqui algumas qualificações a respeito dos dons espirituais. Quantos são os dons, né, espirituais? Não se trata apenas dos 9 dons, até porque quando se fala do dom de curar, fala dons de cura, dons, fala de dons. Porque há vários tipos de enfermidades, há vários tipos de problemas em que esse dom nos proporciona a cura, a ministrar a cura. Tem aqui cura até espiritual, e para se ministrar uma cura espiritual é necessário estarmos dotados desse dom. Esse dom é como uma ferramenta, é uma ferramenta espiritual para executar aquele dom, para executar aquela enfermidade, para sarar aquela ferida. Por exemplo, como existem vários tipos de enfermidade, existem os dons de cura, dom para cada enfermidade, para curar cada problema ali que está a pessoa acometida. Então logo entendemos que não se resume apenas aos 9 dons, mas muito mais do que 9 dons. Mas entendemos aqui que tudo isso é proporcionado à igreja. Esses dons é tratado aqui como algo, como ferramentas que está no almoxarifado. Ou seja, aquele que tem a dispensa, aquele que é responsável pela dispensa. Nós somos dispenseiro desses dons espirituais. Aí nós vamos ver aqui as responsabilidades para esses dons, para esses que têm a chave, que têm o acesso à dispensa desses dons. Por exemplo, dom do amor. Aqui é falado dom do amor. Nós sabemos que amor é um fruto do Espírito, mas como vindo de Deus é um dom. Por quê? Dom é dádiva, é um presente de Deus. Deus deu Jesus para que morresse na cruz por todos aqueles que crê nele, tenham a vida eterna, ou seja, um presente de Deus. Tratando-se disso, baseado em João 3,16, então o amor aqui está como um dom, porém supremo. Então nós sabemos que para um dispenseiro é necessário ele ter o amor, ele dispor-se do amor, ele ter o amor no seu coração, trabalhar, cuidar da dispensa de Deus com amor. Por quê? Esse amor. Porque sem amor tudo isso que temos, os dons são inválidos se não houver o amor, segundo está escrito lá em primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. O dom do batismo com o Espírito Santo é algo que é dado por Deus. Ninguém batiza ninguém com o Espírito Santo, só Jesus batiza com o Espírito Santo. Ninguém, homem nenhum pode
Você afoga uma pessoa na água como um ato simbólico, né? Morrer para o mundo e reviver para Deus é um ato simbólico, porém, o batismo com o Espírito Santo só o Senhor o dom, um batismo no Espírito Santo, né? Aqui fala de crescimento também, essas ferramentas também, com esses dons, essas ferramentas proporcionam o crescimento, assim bem como também a reconciliação. É o Espírito Santo que leva o homem, é o Espírito Santo que leva o homem a reconhecer que é pecador. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Santo Espírito de Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Está aqui em 2 Coríntios 5, 17 ao 19. Deus Pai estava no Filho, trazendo a reconciliação àqueles pecadores, não lançando em rosto o seu pecado, mas levando o conhecimento daquele que podia e que pode salvar. A fortaleza e o amor, né, e a moderação, tudo isso vem através do amor, do fruto do Espírito. Nós temos aqui também, como bons despenseiros dos dons de Cristo Jesus, dons espirituais para a igreja, nós temos alguns critérios a obedecer, a viver. Isso tem que estar em nós. Esses critérios não são critérios para se expor, não são critérios apenas para fazermos uma exposição verbal deles, mas esses critérios têm que estar em mim, precisam estar em mim, precisam estar em nós, porque senão, quando verbalizarmos esses critérios, nós automaticamente seremos desqualificados naquilo que nós ensinamos, naquilo que nós expomos verbalmente. Esses critérios têm que estar aqui em ação. Não basta a palavra logos, mas é necessário também a palavra rema, a palavra em ação, a palavra efetuando os resultados na minha vida e exalando, externando, para que todos possam ver isso em mim. Então precisamos ser bom despenseiro dos mistérios divinos de Deus. Aquilo que nós recebemos de Deus, precisamos administrar com muita sabedoria. Como despenseiro devemos ser sóbrios e vigilantes. Não podemos ser tolo, não podemos ser descuidados, mas vigilantes, porque somos despenseiros dos mistérios de Cristo. Aquilo que esteve oculto em Deus desde o início de tudo, e Ele guardou para revelar através da sua igreja, através de nós. Isso é de emocionar, isso é de nos levar a um estado de emoção muito forte a partir do momento em que compreendemos. É necessário nós estarmos munidos desse entendimento. Servir a Deus é razão, depois emoção. Nunca coloque a emoção antes da razão, porque certamente você vai errar, e errar feio. Você vai entrar em ventos de doutrina que não agrada a Deus, você vai se desviar da verdade. Busque primeiro a razão, porque o Senhor se adora em espírito e em verdade. É pelo que eu compreendo. Romanos 12 diz: rogo pela compaixão de Deus, que entregue os vossos corpos, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e eficaz, que é o culto racional a Deus. Sabendo disso, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, compreensão. Paulo diz: eu sei muito bem quem tenho crido. Primeiro é compreensão. Paulo disse: eu sei quem tenho crido. Jesus disse assim: vocês adoram o que vocês não sabem, lá João 4, mas nós, mulher, nós adoramos o que sabemos, ou seja, é compreender. A emoção faz parte do nosso adorar a Deus. Não tem como não se emocionar quando nós somos tomados pela presença do Espírito Santo, não tem como. Mas esta emoção, ela vem depois de uma compreensão, depois de um entendimento. Ter certeza do que você está sentindo é
a mais pura presença de Deus. E isso sim, a emoção vem, a alegria, né? E tudo isso que nós compreendemos como adorar ao Senhor. E depois nós precisamos também, como despenseiro, ser amoroso, ter o amor. Por quê? Essa dispensa que nos foi ofertada foi um presente de Deus, são dons de Deus para a nossa vida. Dons é presente, é dádiva de Deus, de graça nos foi dado. Então, quando formos ministrarmos esse amor, essas dádivas, devemos lembrar que quando recebemos, nós recebemos sem mérito. Foi presente de Deus, e assim também devemos presentear. Outra coisa aqui, outro critério, para um bom dispenseiro é ser fiel. Aquilo que você recebeu de graça, dê de graça. Você não pode cobrar por aquilo que você recebeu de graça. Cuidado, é perigoso nós corrompermos aquilo que é puro, aquilo que é limpo, aquilo que é transparente, que é claro. Nós podemos turvar com os nossos pensamentos e interesses distorcidos, meramente humanos e pessoal, orgulhoso e também interesseiro. Abra mão disso. Ministre como você recebeu. Você recebeu de graça, também ministre de graça. E com justiça, o dispenseiro de Deus deve fazer tudo isso com a graça de Deus. E também com justiça, assim como Deus proporcionou. Faça também, seja imparcial ao ministrar os segredos, os mistérios de Deus para os demais. O despenseiro deve ser fiel. Sem a fidelidade é perigoso. Tem gente vendendo que pegou de graça. Tem coisas que estão escritas, meu Deus, isso aqui emociona, isso é forte. Tem coisas que estão seladas, preste atenção nisso aqui, compreenda isso. Tem coisas que estão seladas, está escrito venda proibida. Os mistérios de Deus, as dádivas, presente de Deus para a minha vida, para ser usado como ferramentas, elas não estão à venda. Percebo que Pedro respondeu àquele tolo que foi tentar comprar o dom de cura de Pedro. Veja a resposta de Pedro, ele compreendendo que tinha um selo ali, venda proibida, sai fora desse negócio, não venda aquilo que Deus não cobrou. Deus deu de graça, é dom, é dádiva de Deus, é presente de Deus para ser usado. Agora aqui no último ponto, nós percebemos aqui algo muito interessante, essa conexão dos dons espirituais, os presentes de Deus, as dádivas de Deus para usar para a edificação da igreja, para o que for útil para a saúde espiritual e física da igreja e o bom desenvolvimento da grande comissão da evangelização, fazendo uma obra plena, completa. Essa obra é anexada, ligada aos frutos do Espírito e trazendo aqui ênfase ao fruto supremo do Espírito, que é o amor. Porque tudo isso precisa ser ministrado com amor. É necessário, a necessidade dos dons espirituais na igreja, mas porém não esquecendo do amor, porque todos os dons, todos esses presentes, eles serão invalidados se não usarmos com amor. Por exemplo, para toda uma máquina de corte é necessário uma bancada, uma mesa de bancada. É como se essa máquina fosse a ferramenta espiritual, dons espirituais, e essa mesa fosse o fruto do Espírito, uma anexada a outra, é como essa mesa fosse o amor. Para que haja uma eficácia no trabalho dessa máquina, é preciso ter a composição da mesa de apoio, aonde vai esquadrejar, aonde vai dar retidão ao corte, uma perfeição. É como um pedestal para um microfone, para uma máquina que fotografa,
para uma máquina que fotografa e outras coisas como suportes para suportar, para que o aparelho faça uma obra muito mais eficaz. É necessário, é como se esse suporte fosse o amor e a máquina de filmagem, o microfone fosse o fruto do Espírito. Aqui é uma comparação para que haja uma melhor compreensão a respeito dessas ferramentas, fruto do Espírito e também os dons espirituais ligados um ao outro. Paulo coloca o capítulo 13, o escritor organizador da Bíblia colocou o capítulo 13 entre o 12 e o 14, que fala dos dons espirituais, colocando o fruto do Espírito, capítulo 13 no meio, falando da excelência, supremacia do amor sobre todos eles, dizendo que pode ter todos esses dons, pode falar a língua dos homens, a língua dos anjos, pode dar até o seu corpo para ser queimado, ter poder tal e tal e tal, mas se não tiver amor, nada disso valeria. Então entendemos que o amor é um suporte, é um condutor dessas ferramentas. Saber possuir essas ferramentas, ser um dispenseiro de Deus, é um privilégio muito grande, mas também não nos isenta de responsabilidades. Não venda o que você recebeu de graça. Não faça nada por soberba nem por ganância, mas faça por amor. Não tome a ferramenta na mão sem o suporte. O suporte é o amor, a ferramenta é a capacitação para a execução daquela obra. É uma potencialização que vem de Deus para a minha vida, para que eu possa fazer. É aquilo que Deus proporcionou a Oliabe e a Bezalel para fazer uma obra que Moisés disse: Senhor, isso é impossível aos homens. Isso somente a Deus, isso é impossível aos homens. Mas aí Deus potencializou a Oliabe e também a Bezalel, e eles, com as suas instruções, a capacidade pessoal e as suas instruções, foram capazes de fabricar todos os utensílios do tabernáculo para aquele tempo, trazendo isso como sombra, como um antítipo para os dias de hoje. Nós temos essa potencialização da parte de Deus pelo Espírito, os dons espirituais, e o dom do amor, o fruto chamado amor, que é o dom supremo, trazendo equilíbrio. É o sal, o amor é o sal. É o sal do cozinheiro que traz equilíbrio para o sabor. Os dons espirituais é como o alimento, e o amor é como o sal que traz o equilíbrio. Amados, não podemos negligenciar o estudo da palavra de Deus. Devemos ser instrutores e ensinadores de justiça. Mas que justiça? De justiça? Não. Muito mais do que isso. Sermos ensinadores da justiça. Quando se fala da justiça, é justiça de Deus. Haverá uma recompensa muito grande para os ganhadores de almas, para aqueles que ganham almas para o Senhor, aqueles que encaminham a alma ao Senhor Jesus, os que pregam, os que anunciam o Evangelho, tanto quanto também para os que ensinam justiça. A justiça de Deus, imparcial, aquela que não cria partido, mas aquela que esclarece, que encaminha, que acende a luz, que ilumina, traz a compreensão, aquele que está com o pensamento turvo, sem direção. A justiça de Deus é isso aí. Continue ensinando, busque, porque isso é importante. Não esqueça do que está proposto para ensinarmos nesse dia. A multiforme sabedoria de Deus é muito mais do que compreendemos, é muito mais do que entendemos. A multiforme sabedoria de Deus não tem causa perdida, não tem causa A nem B que ele não possa agir. Ele age na sua multiforme ação.
na sua multiforme sabedoria, expressa nos Salmos, expresso por Salomão, expresso por várias passagens na Bíblia. Vamos, continuar nesta pisada, buscando a compreensão do nosso Deus, através do Espírito Santo. Deus em Cristo abençoe e até a próxima, assim querendo Deus.